iniciando mais um programa da Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o professor de História e produtor desse programa, Carlos Arnaldo Berbet, conhecido carinhosamente na cidade como Juca. E hoje o nosso convidado é Sérgio Loubach, descendente dos primeiros colonos alemães que chegaram aqui em Nova Friburgo, né, Sérgio? Um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. E eu gostaria que você contasse inicialmente a história da sua família, né? Ok. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, sou fã incondicional dessa dupla. Eu respeito muito essa profissão de professor, fico triste quando o nosso país não trata os professores como deveria. Eu agora há pouco, terminei minha faculdade de Direito e transformei os meus professores em meus amigos, coisa que eu não abro mão. Então, eu queria passar isso para vocês, porque essa profissão ela é ímpar, realmente. Bom, eu nasci aqui em Olaria, né, na rua Presidente Bacher, no ano de 1963, com a parteira Dona Maura, que, segundo descendentes dela, me falaram que mais de 3.000 friburguenses nasceram pelas mãos da parteira Dona Maura. Meu pai veio de São José do Ribeirão para Friburgo muito cedo, foi trabalhar na Ferragem Zaga, trabalhava na fundação dessa parte lá da Ferragem Zaga, e a gente morava em Olaria e ele ia de bicicleta, de Olaria até a fábrica para trabalhar e retornava. Eu sou o primogênito da nossa família, eu tenho mais 2 irmãos, um casal de irmãos, e logo após a gente, saindo de Olaria, fomos morar ali perto ao Raul Sertã, antigamente Benemérita Irmandade da Santa Casa Misericórdia Nova Friburgo, o Hospital Santo Antônio, na rua Santa Terezinha. E brinquei muito na minha infância no Anchieta. Lá eu me lembro que... O Anchieta era aberto, né? Não, mas lá em cima, no Santa Terezinha, tinha uma servidão, que tinha um muro com uma passagem, e nós íamos para lá para andar de carrinho de rolimã. Eu também fazia esse percurso. E aí a gente brincava muito de carrinho de rolimã ali, a gente preparava a pista, e eu me lembro, professores, que quando chovia, aí a molecada tinha que ir para lá para andar de carrinho para a pista ficar lisinha. Aí andava a cavalo ali, nós vimos até onde hoje é o teleférico. Eu brinquei muito naquela mata do Anchieta ali, coisa que infelizmente hoje poucas crianças têm essa oportunidade de ter um espaço assim, para interagir realmente com a natureza. Então são momentos inesquecíveis na minha vida. Nessa época ali a gente jogava bola na rua, o dedão estava sempre machucado, ia para a escola com o famoso quichute. E eu me lembro que o presente que eu sempre pedia para o meu pai era uma bola dente de leite. O professor Juca deve lembrar, uma bola que ela de plástico, mas um plástico mais resistente. E aí eu dormia 3, 4 noites com ela antes de botar na rua para a gente jogar, porque ela durava pouco, justamente por ser plástico. E esse momento assim marcou muito a minha infância, dessa interação ali com o Colégio Anchieta. Estudei no Odete Pena Muniz, que a gente chamava de Praça da Bandeira, jogava bola também ali, sempre gostei muito de jogar bola, ali onde é o quartel do bombeiro, a gente estudava ali próximo e jogava bola ali, aqui, também na fundação. Eu me lembro que a gente pescava naquele córrego que desce da fundação. Coisas que não existem, uma paisagem é uma pena, que não existe mais. E agora me lembrei de uma coisa aqui que eu tomei algumas surras do meu pai, Naquela época não tinha esse negócio de conversa, Quem dá o pão da educação, Exatamente, tinha as regras. E tem um ditado que pé de galinha não mata pinto. Apanhei muito do meu pai, da minha mãe, e ambos, todos dois, ajudaram muito na formação do meu caráter. E uma das minhas... Eu era muito arteiro. Uma vez eu fui lá pescar e eu lembro que eu peguei um cascudo grandão. Aí você está falando da fundação? Naquele córrego da fundação. Só para as pessoas entenderem, hoje em dia não existe mais. Não existe mais. Por causa da tragédia, se eu não me engano, de 79. Mas o córrego continua, mas com pouquinha água. Ainda tem ali? Tem. Que desce. Quando chove muito, a gente ainda vê aquela cascata em cima lá. Hoje ali onde é o condomínio, a gente pescava ali. E eu peguei um cascudo grande e falei, poxa, o cascudo está tão bonito. Levei num reservatório e botei dentro da caixa d'água da minha casa. E aí tudo bem. E aí eu ainda ia lá, subia e jogava farelo de pão para o cascudo comer.
Dali a pouco começou a dar aquele cheiro na água, né? Que antigamente eu acho que a água não tinha tratamento com cloro, com certeza. E começou a dar aquele cheiro e meu pai foi descobrir que eu tinha botado peixe dentro da caixa d'água da nossa casa. Agora você vê, né? Uma brincadeira que infelizmente as crianças... hoje não tem isso. Né? E Você você vê, achar um cascudo às hoje, vezes né? até a juventude que está ouvindo eu falar isso, fala, pô, que coisa tão boba. Mas marcou a nossa infância, marcou Não, a nossa criança vida, hoje a pode pureza. encontrar um peixe no córrego, em Exatamente, Friburgo, né, e botar na sua caixa d'água, é né? Verdade, é verdade. Isso é impensável. Juca conhece bem a família Schwenk, né? Schwenk não, Schwenk. Lobac. Lobac. Schwenk na cabeça. A gente, uma família tradicional da nossa cidade, né? E a gente fica muito feliz de ter o Sérgio aqui, Janaína, que outro dia até eu encontrei lá na faculdade com uma assessora de um vereador, e ela pegou e falou assim comigo, ô Juca, é que eu sou assessora do fulano tal, vereador da cidade, e ele ainda não foi convidado para uma entrevista nada na TV Luau. Eu falei, não, mas não vai faltar oportunidade. Eu falei, ele falou, mas são sempre os mesmos? Eu falei, não são sempre os mesmos. Os que vêm é porque eles estão se destacando, né? No caso do Sérgio, hoje, né? Ele é um vereador que vem dia a dia mostrando serviço, se apresentando como um bom legislador, interessado pelas coisas da cidade. Então eu fico muito feliz, Sérgio, certo? Da sua presença aqui, porque realmente nós precisamos de pessoas como você atuando com tanta produtividade junto ao nosso legislativo. Muito obrigado, professor. Um elogio partindo do senhor nos motiva ainda mais, né? Nós estamos vivendo no nosso país um cenário político muito adverso, né? A situação muito crítica, principalmente no nosso estado, né? Mas eu sou totalmente a favor do que está acontecendo. As coisas estão sendo tiradas debaixo do tapete, né? Se nós estivéssemos aqui alguns anos atrás e disséssemos que o Marcelo Odebrecht ia ficar preso, um dos homens mais ricos do mundo, eu ia falar, o Sérgio está louco, o professor Juca está louco, isso não vai acontecer. Então, o que está mostrando é que a gente está passando esse país a limpo, né? Eu creio muito que o judiciário vai continuar fazendo o papel dele para realmente as pessoas aprenderem a separar o joio do trigo. Eu mesmo tenho praticamente 8 anos de vida pública, estou começando, estou aprendendo, mas eu nunca tive um processo. Esse ano tirei todas as minhas certidões negativas, que eu acho que é a primeira coisa que um político, a pessoa que está na vida pública, tem que fazer. Demonstrar que está ali, mas com outra cabeça, de servir realmente. É gratificante quando você consegue mudar a vida das pessoas através de uma atitude, através de uma parceria que você consegue, porque a boa política, ela abre muitas portas, você conhece muitas pessoas, e o nosso mandato, ele caminha nessa linha aí. Eu gosto de fazer um mandato propositivo. Eu conheço uma pessoa que me leva um problema e sei que tem uma que pode solucionar. Então, eu procuro fazer esse trabalho de intermediação para que a gente consiga a solução, né? E assim a gente vai construindo, né, graças a Deus, uma carreira política com credibilidade. Eu nunca sofri nenhum tipo de afronta em relação ao meu caráter, à minha honestidade. E a gente vai caminhar nessa linha aí. E eu acredito muito nesse país. Eu acredito porque o brasileiro, a partir do momento que ele colocar na cabeça que a gente pode mudar a história do nosso país, principalmente através da educação, né? A gente vai realmente mostrar o talento que nós temos, né? Você falou Lobac, geralmente os sobrenomes sofrem aquela chamada corruptela, né? É verdade. Como é que era originalmente o nome? Originalmente é Loubach, é com CH no final. Então é só isso. Aí mudou para CK, CK. Teve a mudança. Então não é muita mudou coisa, pouco, não. né? Mudou porque pouco. tem os GRIP, que era Griebe, né? Isso, Tá então, certo. Então não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. O correto, o CH no alemão fala K, né? Tem o som de K. A pronúncia, né? Então abrasileiraram mesmo. E aí, ficou bom. A família Loubach, ela é dessa leva de alemães que vieram para Nova Friburgo em 1824, né, para ocupar os lotes de terras abandonados pelos colonos suíços. E aí você me falou de São José do Ribeirão. Isso. Porque o que aconteceu naquela ocasião? Os colonos também não ficaram no núcleo colonial, os colonos alemães também se dispersaram.
e foram para a chamada freguesia de São José do Ribeirão. Ah, tá. Né? Eu não sabia desse detalhe. A Muito freguesia. Depois da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer, que hoje é Sumidouro, é a segunda maior produtora de café de Friburgo na região. Entendi. Né? Então, por isso, quando você falou São José do Ribeirão, me chamou a atenção. Ali tem muito lobac? Tem, e o meu avô paterno, né, que eu sou lobac por parte de pai, era o Geninho Lobac. Ele dali mesmo, daquela região. Vocês Entendeu? foram fazendeiros? Não, o meu avô, na verdade o meu pai foi criado pelo tio, né, o meu avô mesmo de pai eu nem cheguei a conhecer, mas o meu avô, digamos assim, de escolha, né, que escolheram o meu pai para criar, que eram sobrinhos, meu pai era sobrinho, a minha tia também, eles tinham um sítio ali naquela região. E eu me lembro que era muito gratificante ir para lá. Mas produtivo, né? Esses sítios de lazer não. Não, tinha a produção, mas era pequena, não era grande. Vivia-se do sítio, né? Porque era natural, mas não tinha assim, uma grande produção. Alguns pés de café, eu me lembro que eu brincava muito, né? Nesses pés de café. E a gente ia para Bom Jardim de ônibus e pegava o pé de bode lá, de táxi para ir. Tá. Para fazer. A gente vai falar um pouquinho mais dessa história, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna com o Sérgio Lobac na Velha Nova Friburgo.